Vamos chamar agora a repórter Suzy Faria, que vai falar da morte de um tripulante chinês dentro de um navio. O corpo foi trazido para a perícia em Vitória. Ô Suzy, seria aí um acidente de trabalho? Como é que a Polícia Federal está investigando esse caso? Boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores aí do TN, os amigos queridos. Olha só, Jorge, esse fato aconteceu no dia 17, quando o navio estava em cabotagem aqui pela costa brasileira, bem próximo do Espírito Santo. Teria sido um acidente de trabalho. Quem vai explicar melhor para a gente o que é isso é o Mário Moreira. Ele é policial federal e chefe aqui do Núcleo de Polícia Marítima. As investigações já começram, o corpo está no DML e o Mário, que está acompanhando essas investigações, vai contar para a gente. Mário, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber como vocês já apuraram o que aconteceu dentro do navio, qual foi o motivo da morte de Pan Shui. Pan Shui seria a vítima chinesa. Como foi que isso aconteceu? Sim, o navio ele vinha de Imbituba, Santa Catarina, e ia para Sergipe. O evento aconteceu próximo à costa capixaba. Como era cabotagem, as autoridades marítimas brasileiras estavam cuidando do navio. Então, recomendaram que ele aproximasse do porto de Vitória para que fossem realizados os procedimentos. A Marinha, por conta do incidente marítimo, e a Polícia Federal, porque havia morte a bordo e o corpo já estava em mar territorial porque ele se aproximou do Porto Tubarão. Então, tão logo fomos notificados, o delegado de dia determinou que fosse feita perícia pelo CETEC, um perito foi designado, e o NEPOM, que faz apoio no porto, conduziu esse perito até o navio e foi realizada a perícia. Foi realizada a perícia da Polícia Federal e foi realizada a perícia da Marinha. Até agora, os indícios demonstram que realmente foi um acidente. O jovem estava pintando uma dobradiça da tampa do porão, teria escorregado e caído no porão. O perito encontrou a área preservada, pôde fazer todo o levantamento e até agora aparentemente se confirmou o acidente. Mas é preciso ser apurado para saber se a morte realmente foi acidental, se não foi, se foi morte natural. A Polícia Federal sempre, quando o navio está navegando, não atracado, a atribuição dessa apuração é da Polícia Federal. Eu só vou pedir ao Chico, ele está derivando aí, Chico, continua ali no navio, só para a gente mostrar uma situação. Lá naquele navio, ou preto, aquela parte cinza, o Mário Moreira disse que são 13 metros aproximadamente dali para baixo da linha da água. E acima, aquela parte preta, tem o equivalente a 13, 14 metros de altura. Ou seja, essa vítima, esse chinês que caiu ali, ele pode ter caído de uma altura de aproximadamente 20 metros. Perfeito, o porão é muito fundo, não é a primeira vez que acontece acidente dessa natureza, já aconteceu inclusive com um navio atracado aqui no Cais de Vitória, por coincidência um chinês também, então assim, não é um acidente raro, o porão é muito fundo e a atividade em volta do porão sem a segurança adequada pode provocar a morte. Agora, tem um detalhe, o corpo ainda está no DML, e quando esse corpo for liberado, tem todo um trabalho burocrático aí para fazer com que ele chegue até o destino, que no caso seriam os familiares na China. Faz um resumo para a gente do que vai acontecer a partir de agora, no momento em que os legistas liberarem o corpo. É um cidadão estrangeiro. O cidadão estrangeiro no Brasil, ele está sob a fiscalização da DELEMIG, que é especializada em imigração, a nossa especializada em imigração. Então ocorre todo um procedimento ali para que o corpo seja levado aos familiares na China. É um procedimento longo, leva em torno de 1 mês, 2 meses. Ao final tem que haver a lacração da urna do corpo, para que a polícia tenha certeza de que só o corpo será levado para a China, não vai nenhuma outra substância ou mercadoria dentro daquela urna. Então é um procedimento bem minucioso para ter certeza de tudo que vai acontecer com esse corpo até ele chegar à China. O senhor já sabe se esse corpo está sendo liberado, quando vai ser liberado? Tem essa informação? Eu não tenho essa informação. Quem é possível que tenha a delegacia de dia, quem está conduzindo o procedimento. Pois é, Jorge, essas são as informações que nós trazemos para você sobre esse acidente que aconteceu aí na costa, capixaba, e que o corpo ainda se encontra no DML fazendo a perícia, fazendo todos os exames necessários. Jorge.